Hoje temos um convidado que não só construiu empresas de sucesso, mas também desafia a forma como pensamos sobre liderança e crescimento empresarial. Rui Pedro Alves é fundador e chairman do Grupo Rupial, Managing Director do Invoice Express e mentor na comunidade RAMP. Mas, mais do que títulos e cargos, é alguém que acredita que o sucesso sem realização é o maior fracasso. Essa mentalidade não só moldou a sua jornada, como também impactou centenas de líderes e empreendedores que já passaram pelo seu caminho. Hoje vamos conhecer o lado B do Rui, a visão por trás das suas decisões, os desafios que poucos conhecem e a forma como encara o futuro do empreendedorismo. Rui, bem-vindo ao Mesa para Três. Bom dia. Olha, e a gente começa sempre Sim. da mesma maneira. Da mesma maneira, dá um brinde. Um brinde Sim, com o sim. nosso Sim, sim. moço como eu. Muito bem. Queres começar a fazer as honras da casa? Podemos começar Então bora lá. aqui com aqui algumas perguntas assim um bocadinho mais ligeiras, Ligeiras, vamos ver. mais simples, que é qual é aquele prato que te faz sentir em casa? Cozida à pequena. Ui, maravilha, adoro um bom cozido. Olha, eu também, mas eu por acaso só como cozida em casa. Mas eu também. Portanto, Não, mas é porque a minha mãe... Não, às vezes vais aos restaurantes, já aos restaurantes sim. pá, mas eu não curto. Também não. Não em casa gosto. que é caseirinho. Olha, e para acompanhar Diz o que eu. o belo Sim. cozido. Qual? Tens algum preferido? Do charco. Mas tens uma região. Gosto do tapada dos chaves. Mas tens uma região que gostes mais... Gosto mais de doce. Gostas mais de doce. Eu estava a ver aqueles nomes que estavas a dizer que era mais tudo de doce. Olha, eu gostava de começar por fazer aqui já uma dinâmica, mas vou deixar para a seguinte. Porque normalmente a gente quando faz aquela pergunta do quem é o Rui? Ui. É uma coisa, quando a gente faz a pergunta, pode ser quem é o Rui, quem é o Daniel, vem sempre uma coisa que me irrita imenso, que é as pessoas definem-se por aquilo que têm, não é? E então eu daqui a bocado vou fazer uma dinâmica com vocês para a gente perceber quem é que são vocês os dois. Uau. Mas antes disso, vou começar aqui por outra, que é assim, se tu pudesses escolher um superpoder para aplicar no dia a dia, qual é que ele seria? Assim, uma coisa. Transporte. Teletransporte. Imediato, sim. Mas isso é por força do que agora não paras quieto, Exato. não é? Se tivesse o transporte, era uma pessoa muito mais feliz. É quase espetacular, tipo como a gente via no filme qualquer. Falei do Doutor Estranho, que lá para cima. Isso, Yeah. realmente, exatamente. E entra e está logo do outro lado. Olha, então, assim, sem mais nada, eu vou dar a vocês um kit. Também é assim, para quem está só a ouvir e não está a ver, eu acabei de entregar um kit da Lego. É a Lego to Learn. Isto é de uma metodologia que se chama Lego Serious Play. Eu sou facilitadora da Lego. E isto é utilizado, foi uma metodologia que foi desenvolvida pela Lego para o corporate. É uma metodologia que serve para pensamento crítico, resolver problemas, trabalhar a cultura dentro das organizações. E na prática eles têm um princípio que é nós pensarmos com as mãos. Este é o grande princípio da Lego, que é para nós conseguirmos trazer para as construções aquilo que nos vai na cabeça. Então a pergunta que eu vos vou fazer é, vocês têm essas peças todas, e se eu vos perguntasse assim, quem é o Rui? Tu agora tens de fazer uma construção para depois ires falar de quem é o Rui. Portanto, essa construção tem que representar quem é o Rui. E a mesma coisa para ti. Ok? Sim, deixa-me ver onde é que está Bora lá. a cabeça do boneco. É a primeira vez que Vão descrevendo, porque sabem que há pessoas que nos vão ver, É. mas não vão dizendo o que é que estão a construir, que isso eu vou perguntar no fim. E temos que usar as peças todas. Não. Vocês usam o que quiserem, como quiserem, nas cores que quiserem. Eu estou aqui a montar, parece um jardim. Mas já as ticas. Já vi para aqui filmações. As uvas, elas estão vivas, estão vivas. Sabem que isto, quando é gravado em direto, as coisas. As coisas é assim. Mas que engraçado, eu nunca tinha feito uma coisa destas. Não. Olha, mas isto é uma metodologia que é altamente utilizada. Grandes multinacionais utilizam isto. Não só para team buildings, como resolução de problemas, cria de equipa, resolver, estabelecer valores, trabalhar a cultura. Ela tem várias finalidades. Já Vamos ver esconder aqui as peças. Muito bem. Isto realmente, eu estou aqui a fazer uma construção. Não tens que usar tudo. Pois não tenho que usar tudo, mas eu gosto sempre de usar as peças todas. As mais
Minimalista. Sumo mais nenhum, sei lá. Olha, vou-vos dar 5 segundos para acabarem. Mas eu pronto, matar-me. 1, 2, 3, 4, 5. Está feito? Então é assim, tu agora vais pegar a tua construção. Vais fazer assim, vais dizer assim, este aqui é o Rui e depois dizes. Ok. Este aqui é o Rui e é um ser humano perfeitamente normal que gosta de se pôr, gosta de se ver de fora, pôr-se sem causa, olhar para a vida dele, para os resultados que tem e pôr-se em causa, perceber o que é que ele pode fazer, transformar-se, que é para alterar as coisas à sua volta, obter os resultados que quer, os seus objetivos. O Rui está com uma cara de bem disposto. Obrigado. Está com os braços. Mas é engraçado estar com os braços assim muito ao longo do corpo. Porquê? Assim, parece com um ar tenso. Se calhar está tenso, mas está relaxado. Está na posição normal dele. Que está na posição normal dele que está numa figura da Lego. É? Uma figura da lei. É muito bom. Sim, senhora, portanto. Já fazemos assim, o Cássio. Não se pode mexer, porque acho que às vezes têm significados estas coisas. Ok, está bem. Têm significados. Depois nós o que fazemos é fazermos estas questões, porque às vezes vocês metem mais peças e a gente pergunta: e porquê que usaste o amarelo e não o azul? E porquê que não sei o quê? Agora é o Daniel. Então vais pegar nisso e vais dizer assim: este aqui é o Daniel e ele é. Este aqui é o Daniel e isto acaba por ser uma construção. E eu, na minha vida, gosto de construir coisas. Não sou construtor, não sou empreiteiro, mas gosto de construir algo, de deixar algo no mundo, um legado. E a minha posição também no mundo das finanças, dos investimentos, é muito isso, que é construir algo para que outros consigam absorver e também eles consigam construir um futuro financeiro muito mais próximo. Então é a minha construção com esta chama, que é a chama quase como se fosse dos Jogos Olímpicos, que nunca apaga, e então é um farol, é uma luz. E o que é que querem, o que é que significam as 4 torres? As 4 torres são os pilares, é as construções, porque isto só se uma torre acaba por ser um bocadinho Mas o que é que elas representam árido. no Daniel? Isto representa a própria construção, porque, repara, eu fui colocando uma base, depois fui acrescentando mais outra, e ao longo da nossa vida nós vamos construindo. E vamos tendo mais camadas e e vamos evoluindo como pessoas, quer profissionalmente, quer também como a nível pessoal. Portanto, isto acaba por ser um desenho, algo que está inacabado, mas que se calhar daqui a 6 meses, quando fizesse esta dinâmica, as torres seriam mais altas e estas chamas estaria muito mais. E as peças estão ligadas entre si por algum significado também? Aqui estas espécie de pontos. Porque tudo está interligado neste mundo. Nós sozinhos não conseguimos nada. Estamos sempre interligados, seja com o apoio de família, da parte profissional. Então há sempre pontes que têm de ser construídas. E acho que o mundo, a economia moderna, o mundo como hoje está tão interligado que nós já às vezes pensamos que conseguimos tudo sozinhos, mas não. Temos de ter um apoio, uma ponte que nos vai ligar e que vai trazer mais valias de alguma forma para construir esta torre aqui no meio. São os 4 pilares que depois vão. Espetacular. Vocês perceberam que foi a primeira vez que alguém faz uma apresentação sem dizer eu sou o fulano, sou informático, que é espetacular, porque as pessoas têm uma tendência muito grande, não é? De nos definirmos como eu sou a Cristina que tirei a engenharia não sei de onde, fiz 20 anos não sei do quê, sou educadora financeira infantil. Isto desce assim um bocadinho mais a pessoa, não é? Trouxeste a dinâmica, eu sei que és um amante do desenvolvimento pessoal. E achei que esta dinâmica era engraçada para trazer para ti. Pôs-me a pensar. Exatamente. Olha, e achei também curioso, porque tu disseste uma coisa muito engraçada e que faz muito parte, e que tem muito a ver, isto só para a gente terminar esta questão aqui da Lego, que o facto de nós fazermos esta dinâmica agora e com esta perspectiva, se vocês a fizessem daqui a uns meses, certeza absoluta que iria ser outra, com outra perspectiva, outra visão, e isso é muito interessante. Ok, então, próxima pergunta. Bem, mas isto já me deu vontade de começar a vir aqui a brincar no meu já olhei para isto. Eu não posso pôr isto aqui ao. Olha, Rui, qual é que foi o momento mais fora da curva da tua vida? De algo que não tem nada a ver com o mundo empresarial, mas que te marcou profundamente. Fora da curva? Sabe, eu fiz um Interrail em 2003, 2002, que isso para mim foi espetacular. Ter viajado pela Europa toda de comboio e ter decidido fazer essa viagem 2 dias antes de a fazer
falso depois assim, sim, estava a jantar com um amigo à mesa e perguntei, tu o que é que vais fazer este verão? É pá, vou fazer o Interrail. E quando é que faz? Vou depois de amanhã. É pá, espetacular. A ti vais por onde? Pá, estávamos em Portimão, vou por Sevilha, vou apanhar em Sevilha o comboio, vou para Barcelona. E eu, pá, mas eu tenho o passaporte em Lisboa. Não consigo contigo. E então na altura, ok, o que é que eu sei? Então, olha, não faz mal. Tu vais por Sevilha, vais para Barcelona e eu vou para Lisboa, vou buscar o passaporte, apanho o comboio, vou para o norte de Espanha e vou-te encontrar em Barcelona. Pá, e assim foi. Levei para aí 24 horas a chegar a Barcelona. Foi uma aventura. Foi a primeira vez que viajei sozinho, completamente num comboio. E lembro-me de ter chegado a Barcelona no verão, ter ido ter com ele, e que ainda não havia assim telemóveis, e na altura não havia telemóveis disseminados como há agora. Nós combinamos lá no hostal e lembro-me de ter ido parar à praia. Estava eu, ele e mais duas miúdas, e às tantas estávamos na praia, por exemplo, em Barcelona, e dissemos assim: e se fôssemos tomar um pequeno almoço a Itália? Olhamos para o comboio, olhamos para o relógio, olhamos para as horas, vimos a timetable do comboio. Pá, o comboio daqui a 2 horas. Fomos a correr, mesmo não comemos bem nem nada, apanhamos o comboio, tomamos no comboio, fomos até a Itália e tomamos aquele almoço a Itália. Espetacular, foi espetacular. E depois, pronto, isso foi o início de uma aventura que demorou um mês inteiro. À altura já trabalhava no Isel, mas foi. Isso para mim foi determinante, por exemplo, essa viagem. Agora, quando falaste nisso, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Então isso é interessante, não é? É interessante porque de certeza absoluta que tiraste daí muitas experiências que foram determinantes para o teu percurso, para o início do teu percurso profissional enquanto empresário. Sim. Se calhar agora fazendo essa connection, não sei. Sim. Quer dizer, foi numa de ir para o desconhecido e de, em bom português, desemmerdar. Não sei se posso dizer isto aqui. Claro. Aqui posso dizer tudo. Neste podcast posso dizer tudo. Desemmerdar-me algumas situações que foram menos. Mas, sei lá, houve situações, sei lá, de eu me ter ido para a Áustria. Não ter contado isto a um amigo meu, ter ido para a Áustria e de ter mais memórias da Áustria porque estava sozinho. Naquele momento, naquele período específico. O meu amigo tinha ido para Ljubljana, eu tinha ido para a Áustria, fui para Innsbruck e para Salzburg. E lembro-me perfeitamente de ter sido muito mal porque estava sozinho. Estou a ter que lidar com isso. E depois ter que lidar também com conhecer estranhos, de ter conversa, de se arrascar, literalmente. E tu hoje ainda achas que é mau viajar sozinho? Não, isso tudo. Eu adoro viajar sozinho. Eu adoro também viajar sozinho. Acho que Eu acho que é espetacular. não é? Eu viajo sozinho também. Acho que é mesmo muito incrível porque lá está, a gente coloca-se em situações E as pessoas. obriga-nos a conhecer outras pessoas. É uma aventura. Eu acho que é muito incrível e lá está, uma viagem ao autoconhecimento, não é? Tu ultrapassares estas tuas barreiras, estas tuas limitações, que às vezes são tão estúpidas, não é? São tão estúpidas que tu géneros, eu não estou pura e simplesmente a aproveitar porque estou agarrada aqui, é uma porcaria que a gente está sozinho. Não é? Exatamente. É uma tontice. É uma tontice. Boa. Próxima, Daniel. Bem, Rui, existe aqui alguma rotina ou hábito que seja assim mais estranho que fazes questão de manter e que pouca gente sabe? Eu acho que o hábito que eu costumo ter, mesmo assim não é uma coisa que eu faça todos os dias, sem exceção, mas que volta e meia volto para, é o journaling. Ok, sim. Mas isso é uma coisa que eu sei que há muita gente faz. Só outro hábito que eu faço que algumas pessoas se calhar que é assim mais unusual. Não, acho que não tenho assim nos hábitos estranhos ou ocultos que façam diferença. Que assim não me ocorre. Mas se calhar o journaling, sim. E esse hábito, qual é que é o teu objetivo para manter esse hábito ao longo Ou explicar até o que é que é. Se calhar há muita gente que ainda não sabe o que é Journaling. journaling. Sim. Journaling, eu no meu Instagram sempre fiz várias histórias sobre isso. Tenho lá separado como é que eu faço journaling. Mas basicamente o journaling ajuda-me a despejar no papel e caneta as minhas memórias, os meus sentimentos, as minhas emoções. Ajuda-me a organizar o meu dia. Ajuda-me a preparar, por exemplo, objetivos, tarefas, coisas que eu tenho que fazer. Mas sobretudo ajuda-me. Aquilo que me faz voltar é quando eu começo a ler os journals do passado. E pá, por exemplo, a mim já me foi muito útil. Mesmo em contexto de terapia, de ir ver os pensamentos e sentimentos e emoções que eu tive em determinada altura, perceber como é que eu estava a lidar com aquela situação. Sei lá, e tenho ali registado memórias que foram muito úteis. Então eu hoje em dia quase que escrevo a pensar, eu preciso registar isto agora, porque mais tarde preciso me lembrar. Então é uma coisa que eu não faço todos os dias,
mas faço muitas vezes por mês e sobretudo quando tenho estimão, ao pequeno almoço é um momento que eu não dedico. E tem alguma estrutura? Tem assim, ou é pura e simplesmente, sei lá, vou escrever cenas? Não, tem estrutura. Tem estrutura, eu uso a do Mind Journal, porque tem umas instruções específicas, mas tem uma estrutura, ok, aqui é difícil explicar. Eu fiz uma série de vídeos a explicar como é que é a estrutura, mas basicamente tu no Mind Journal tens folhas dedicadas para, por exemplo, fazer registro mensal, para fazer registro semanal, para fazer registro diário, para fazer registro de hábitos, para marcar, por exemplo, notas, para marcar eventos, para marcar tarefas. Tem uma metodologia por trás que é, por exemplo, quando o livro acaba, passares para outro livro e conseguires migrar, por exemplo, as tarefas que ainda estão pendentes. Sim, mas tem uma metodologia. Se quiserem comprar na FNAC, por exemplo, ao Mind Journal, é um livro, um caderno, e aquilo traz instruções a explicar como é que é a metodologia deles. Eu uso essa. Eu sei que há mais, eu gostei dessa e é aquela que uso. Muito bem. Interessante. Olha, se te oferecessem 100 milhões de euros para vender todas as tuas empresas e nunca mais poderes voltar a empreender, tu aceitavas? Porque que eu não. Ok, isso era estranho. Porque que eu não poderia voltar a empreender? Porque a gente achou que era uma pergunta. Investir é considerado. Investir o quê? É empreender? Investimentos? Sim, por exemplo, investir numa startup é empreender. É. Já que eu não posso investir em startups, posso comprar Bitcoin? Sim, isso podes. Sei lá, posso investir em ações? Podes, não, isso já não é considerado um empreendimento, não é? Porque quando estamos a falar de empreendimento, já agora também ter a tua visão de empreendimento, porque eu tenho uma visão de empreendedorismo, tu certamente terás outra. Eu, para mim, empreender não tem que ser nada altamente inovador, ou seja, inovador no sentido de novo, não existente. Sim. Pode ser uma nova forma de trazer uma solução, um problema, uma... Pronto, para mim existem... Exatamente como foi o Endpoint. Mas, pronto, acho que o empreendedorismo tem várias vertentes. Sim. E não tem que ser necessariamente algo que não existe. Pode ser só uma forma diferente de trazer uma solução para um problema. Não sei qual é a tua visão de empreendedorismo. Por isso é que eu estou a dizer, essas coisas que estás a dizer não são propriamente empreender. Empreender non-profit? Não, porque isso é um tipo de empreendedorismo, é empreendedorismo social, não é? Então, no fundo, tu estás-me a dizer, não posso criar mais nada. Exato. Então não. Exato. Sim, lamento. Portanto, pronto, e era essa questão. A pergunta que eu tinha a fazer a seguir era porquê? Porquê é que não ias fazer? Porque isso é a razão pela qual nós estamos cá. Nós somos criadores da vida e estamos cá para criar a nossa vida. Portanto, é quase impossível tu limitares o poder descritivo de alguém. Porque isso é um dom que a gente tem. É aquilo que a gente nasce e, francamente, ninguém nos pode tirar. Mesmo por 100 milhões de euros. Ou seja, na realidade o que estás a dizer é que há situações em que o propósito, nem que seja o propósito de viver, prevalece obviamente em cima... Sim, eu acredito piamente que a nossa missão nesta vida é ser criadores. Sem dúvida. Eu comungo dessa ideia. Trazer esta ideia provocatória, porquê? Porque eu acho que existe muita gente que tem esta visão distorcida do empreendedorismo, não é? Que nós, para sermos empreendedores, temos que achar a roda, outra vez, tipo achar a roda. Quando às vezes as coisas, nós podemos ter vários tipos de empreendedorismo, até em casa, não é? E novas formas até de nós construímos a nossa própria vida e as pessoas não veem as coisas assim. Eu acho que é muito limitante e é uma coisa que me custa muito em Portugal, é esta falta de visão empreendedora das coisas. Eu costumo dizer que o H3 vende hambúrgueres, a Padaria Portuguesa vende pão, o Você Express faz faturas, portanto isso não é... Ninguém criou aqui uma coisa nova, mas iterou. E criou uma forma diferente de fazer. E portanto isso é inovação. A inovação pode ser um pequeno passo, pode ser só uma forma de servir um cliente de uma forma diferente, por um canal diferente, e portanto não é preciso que reinventar a roda como tu dizes. Aliás, acho que 99% das empresas não inventam nenhum mercado. Acho que o problema é que em Portugal associa-se muito a empreendedorismo às startups. Se as startups é que lá à procura de um mercado novo, de disromper um mercado. E isso não se aplica à maioria das pessoas. Acho que inclusivamente quem empreende e que precisa melhorar a sua vida, seja para ter mais dinheiro ou mais tempo na sua vida, não precisa de todo estar a criar uma startup que vai criar um mercado ou sei quantos bilhões. Pode empreender, pode criar um negócio, ser altamente lucrativo, viver dele e ter uma qualidade de vida para si e para os seus muito superior. Até porque essa vida das startups, a gente para conseguir ter uma de sucesso, se calhar tem que construir 100 ou 200. Sim. Ou ter muita sorte. Ou ter muita sorte, também é verdade. Mas a verdade é que até existe um ditado, eu li já me lembro dele,
li a história dele e ele é especialista em criar, em gerar ideias. E ele é muito engraçado porque ele não para de criar ideias porque ele percebeu que é em quantidade Chega lá. que eles chegam lá. É como os Beatles. Não é? Que é exatamente. Exatamente. Bem visto, bem visto. Aqui outra questão que é: a cultura empresarial é sempre um pilar inegociável ou existem momentos em que é preciso sacrificar a cultura para garantir a sobrevivência do negócio? Bom, primeiro é preciso definir o que é cultura empresarial. Cultura é apenas e somente a forma como as pessoas se comportam dentro de uma organização. Todas as empresas têm cultura, existem culturas que funcionam melhor, culturas que funcionam pior. Portanto, se é preciso mudar a cultura e adaptar a cultura consoante o contexto, se eu estiver num contexto de guerra, eu vou ter uma cultura. Se eu estiver num contexto de paz, quando digo guerra, porque eu falo de guerra é essencial. Sim. Guerra é mercado. Se estou num contexto de paz e estou lá a adquirir clientes, eu vou ter outro tipo de cultura. Portanto, a resposta é sim, a cultura adapta-se às necessidades também da organização, do mercado e das pessoas. E aqui quero acrescentar que será que a cultura empresarial forte resiste a todas as fases de crescimento das empresas? O que é uma cultura empresarial forte? Vou defini-la. Na minha perspectiva e no contexto da Rupial. É uma cultura que se adapta, uma cultura que consegue ser flexível, uma cultura que em momentos de incerteza consegue ter fé, consegue ter visão e consegue sustentar um caminho de longo prazo. E, portanto, se uma cultura fomentar esse tipo de comportamentos das pessoas e atrair pessoas que estejam nesse barco, eu acredito que, seja quais forem as marés que vão acontecer, sejam altas ou baixas, que ela vai sobreviver. Não entender. Agora, a cultura ser forte é sempre muito subjetivo, porque se cultura é a forma como as pessoas se comportam, então o que é forte, o que é fraco? Há culturas que são altamente agressivas e que persistem durante anos. Há culturas que são altamente, como é que é dizer, cooperativas e também estão cá. E ambas funcionam. Num contexto diferente, mas funcionam. Portanto, o que é importante é, e tu enquanto líder, o que é que queres para a tua empresa e perceberes o que pessoas é que precisas de atrair para essa cultura. Florescer. Olha, tu que és um amante da cultura das empresas, diz-me uma coisa, se estivesse agora perante empreendedores que iam iniciar um negócio, fala-se muito de que, ao contrário do que acontece na maioria das vezes, já te pergunto como é que foi no teu caso, as empresas têm que ter muito claro o que é a sua visão, etc., que obviamente, para quem está um bocadinho nesta área da gestão, sabe que é fundamental e que nasce muito daí a cultura. Mas a verdade é que a maioria das empresas não nasce assim, não é? Nem assente nesses princípios. Como é que se começa a construir? Quando é que, se tivesses que dizer a alguém neste momento que está a iniciar esse processo, como é que deveria fazer ou que preocupações é que deveria ter? Então a primeira coisa que eu dizia é que eu acho que é um total bullshit achar que é preciso ter uma visão, missão e valores definidos para ter cultura. Cultura é a forma como as pessoas se comportam. Um talho tem cultura empresarial. Um restaurante tem cultura empresarial. Um quiosque tem cultura empresarial. Eu não preciso ter missão, visão, princípios, valores definidos para ter cultura. Porque isso define outras coisas na organização, não é? Sim, a questão é, vai chegar um momento em que eu, na minha cultura, na minha empresa, se calhar já tenho volume suficiente de pessoas, em que eu preciso dar uma direção e preciso dar guidelines e preciso, ao fim e ao cabo, transmitir um propósito comum. E aí isso é muito útil eu ter uma missão, é muito útil eu definir valores, mas mais do que valores é muito mais útil definir princípios, comportamentos. Lá está, a cultura empresarial é comportamental e que é para as pessoas terem guidelines sobre como é que devem ir. Agora, eu acho um total bullshit um empreendedor ter que começar por aí. Eu próprio, quando comecei, andava à procura do que era a missão e qual é que era a missão da minha empresa. E eu não fazia a mínima ideia, porque ainda estava a descobri-la. E só com mais tarde é que descobri. Só muito mais tarde é que descobri qual é que seria o grande propósito da empresa. E, portanto, não é necessário eu, para ser bem-sucedido, ter a visão, os valores, os princípios escritos na parede. Até porque ali agora não fazem falta nenhuma. E, aliás, a maior parte das empresas que estão a ter os valores... Nem sabe. Não sabe. Não sabe. E às vezes agem no oposto daquilo que está escrito. Contratam-se pessoas que nem se comungam outras pessoas, não é inacreditável. Portanto, Que ainda uma coisa que a mim me faz muitíssima confusão é a gente contratar pessoas e nem sequer isso vir à mesa, não é? Ou de cima, num processo de recrutamento, e quais é que são? Valores. Sei lá, dar dinheiro, dar assim, não é por aí o caminho, volta atrás, faz a rotunda e tal. Ok, se tivesses que jantar com o Rui Pedro Alves de há 10 anos atrás,
qual é que seria a primeira coisa que lhe dirias sobre o caminho que estava prestes a percorrer? Olha, vai correr tudo bem. Vais. Nós temos todos a mania de dizer isto, não é? Vai correr tudo bem. Vai ser duro. Vais sofrer. Vais levar muitos altos e baixos. Vais levar. Vão haver pessoas que tu vais confiar que não são para ser não eram confiáveis. Vai haver pessoas que vão estar contigo até daqui a 10 anos. Vai ser emocionalmente desgastante. Vais ganhar peso. Vais perder saúde. Vais ter muita ansiedade, mas afinal vai valer a pena. Olha, tu agora tocaste, eu já passo aqui a bola ao Daniel, mas tocaste em um assunto que eu preciso perguntar, porque eu comungo já partilho a minha visão. Há muito hoje em dia a coisa de quando nós começamos a criar um negócio, e principalmente nos dias de hoje, que é, nós temos que ter life balance e precisamos imenso de equilibrar a vida pessoal com a vida profissional e que é possível eu criar um negócio de sucesso e milionário conseguindo equilibrar. Eu sou da opinião que não é possível, mas eu sou um bocadinho obcecada nas coisas e, portanto, parto no princípio que é um problema que obviamente é meu, mas eu acho difícil. Qual é a tua visão, tendo em conta que tu já criaste várias, já passaste por vários processos? Qual é a tua visão? Olha, acho que é um total bullshit estar-se a tentar encontrar algum equilíbrio. Porque vamos ver uma coisa. A vida é feita de ciclos. A vida é feita de... Há um ciclo de vida. Eu quando abri a empresa tinha 27 anos. Eu importava de trabalhar 14 horas por dia com 27 anos. De todo. E trabalhava com gosto. Vou me deitar às 2, 3 da manhã e às 8 da manhã estar aí para o escritório. Com 45 anos sou capaz de fazer isso? Não. Sim, mas há pessoas que começam a empreender, por exemplo, aos 45. Sim, mas lá está. Mas o ciclo de vida que eu tive aos 27 anos, se calhar essa pessoa vai ter aos 45. Exatamente. Se calhar essa pessoa aos 45 teve filhos aos 25. Isso. Aos 26, 27. E estava num ciclo de vida diferente daquilo que eu estava. Então isto do work-life balance eu acho que é um bullshit. Porquê? Porque depende das circunstâncias. Se eu quero, tenho que estar consciente, se eu quero ter um filho, eu vou ter que cuidar desse filho. E ele vai fazer porcaria. Vai precisar 100% da minha atenção e dedicação enquanto é bebê. E portanto eu não vou pôr um filho, não vou ter um filho se eu não vou ter essa disponibilidade. É a mesma coisa para a empresa. Eu não vou estar a criar uma empresa do zero, que é para mim das coisas mais difíceis que se consegue fazer enquanto ser humano. Criar uma empresa do zero é mesmo uma tarefa herculeana, chegar ao milhão de meus dedos. É mesmo difícil. Aqui em Portugal. É em Portugal, mas lá fora também é. Isto é um engano de se achar que nos Estados Unidos contacto com centenas de empresas nos Estados Unidos, eles têm todos os mesmos problemas que nós, com uma diferença de ter um mercado maior. Mas o ponto é, essa cena de equilíbrio não existe. Se eu vou ter um filho ou se eu vou abrir uma empresa, é importante que eu esteja à espera para trabalhar muitas horas. É expectável que isso aconteça. Agora também é importante dizer outra coisa, que é, existe uma citação que eu acho viciosa, e depois daqui a bocado se quiser eu pesquiso e digo, mas que é a diferença entre o mestre e o aprendiz. É que o mestre, quando olha para questões de lazer ou de trabalho, ele não sabe distinguir. Porque o trabalho para ele é prazer. E ele deixa ao critério dos outros definirem o que é prazer e o que é trabalho. E provavelmente as pessoas que trabalham 12, 13, 14 horas adoram aquilo. E gostam mesmo daquilo. E não se viam fazer outra coisa porque é aquilo que lhes dá vida e é aquilo que lhes dá prazer. Então essa história de ter equilíbrio, para mim não me faz muito sentido. Desde que seja ecológico, não é? Portanto, é óbvio que há tarefas que eu vou precisar de fazer porque é que eu ter energia. Sei lá, estou a imaginar, cuidar do meu corpo, da minha alimentação, da minha família, dos meus relacionamentos importantes. Mas no que diz respeito a trabalho, quem sou eu para julgar se as pessoas querem trabalhar 12 horas ou 14 horas por dia? Não sei. O que é melhor? Se eu parto do pressuposto que somos todos criadores e aquilo que eu estou a fazer é criar, então aquilo é a melhor forma de se viver. Portanto, eu não sou nada apologista dessa visão muito quadrada de que tem que haver um equilíbrio da vida. A nível de gestão de tempo. Acho que isso é muito pessoal. Redutor, não é? É redutor. Eu também acho. Não, mas há aqui uns pontos que o veículo tocou, que é muitas vezes nós vemos até pessoas que querem empreender, querem criar empresas, mas querem o tal equilíbrio, não querem o esforço, não querem as horas mal dormidas, e nós todos que somos empreendedores sabemos bem o que é deitarmos na cama e estar a pensar
do dia da manhã, do negócio que está a correr mal, de alguma coisa que Não, o problema é que é preciso estar resolvido. está a resolver, há alguma bomba que vai arrebentar na mão e que nós estamos já estamos a pensar. E aqui, eu às vezes sinto que em Portugal há muito essa falta de E romantiza-se imenso. Romantiza-se imensa coisa, pá, que é. esforço. Ai, trabalhar para mim, ter tempo e ter não sei o quê. Tu tens uma frase que eu amo. Tens uma frase que eu adoro, que é nós quando começamos a empreender temos menos tempo e menos dinheiro na carteira. E eu acho que é deliciosa, porque é tão É verdade. verdade. Porque é aquilo que os empreendedores querem, né? Se pensares bem, quando alguém começa a empreender é porque quer largar o chefe. Mas é mais tempo, é mais dinheiro. É tudo para o Tudo o que não acontece é que tu não vais ter nem mais tempo, nem mais dinheiro. Ok, então, mas para não deixarmos aqui esta mensagem assim, tipo mega negativa, Exato. Já ninguém quer. já ninguém quer, É não quer. engraçado. Até porque começámos a dizer que é importante nós sermos empreendedores e cada vez temos que ter mais este. E é bem muito triste porque Portugal tem um espírito empreendedor muito baixo, não é? Muito baixo. O que é que tu deixarias aqui de mensagem positiva relativamente ao empreendimento, ao empreender, ao criar? Que tu podes ter o tempo e podes ter o dinheiro. É possível ter o tempo, é possível ter o dinheiro. Eu sei que a mensagem parece um bocado negativa, mas é também para o wake-up call, para as pessoas perceberem qual é o preço que vão pagar. O preço é alto, mas o retorno também é. E o retorno o que é que significa? Eu hoje em dia vou de férias e quando chego de férias tenho mais dinheiro na carteira do que quando saí de férias. E tenho tempo livre. Isso é possível. Isso é o Eldorado do empreendedorismo, que é quando tu constróis negócios, metem dinheiro na carteira sem tu teres de trabalhar neles, ativamente. Só tens que os gerir, de certa forma, tu sabes de vez em quando. Portanto, essa para mim é a grande premissa do empreendedorismo e de ser dono de negócios. E é de impactar, de criar valor e de servir os teus clientes, de servir as pessoas, servir a tua equipa, fazeres crescer as tuas pessoas. Isso é altamente compensador. Acho que é mais até compensador do que a parte do tempo e do dinheiro. Portanto, nem tudo é mau. Queres terminar? Sim, Não pergunta? podemos terminar. Ser CEO de uma startup de 5 pessoas é completamente diferente de lidar com uma empresa consolidada. Qual foi a crença que tinhas no início e que tiveste de abandonar à medida que foste crescer? A questão, o problema quando tens cheio de pessoas é que tu precisas do. O desafio vai ser este. Para quem, imagina, se eu estou a falar aqui para uma audiência que está nesse ponto, o problema vai ser este. As 5 pessoas que te vão levar para o próximo nível não vão ser as mesmas que te vão levar para a empresa consolidada. E isso é lixado. Porque essas 5 pessoas vão te ajudar para construir a empresa naquele momento, mas vai chegar a um ponto em que tu vais precisar de ao pulo e já não são essas pessoas que tu precisas. Então tens que, ao fim e ao cabo, substituir. Vais ter que renovar a equipa. E essa é que é a parte difícil de não entender. Estamos a falar de relações humanas e estamos a falar de histórico, de legado, que não pode ser esquecido. Mas Quando é que tu sabes que estás nesse conto de. Não sabes, né? Porque também é como passado, mas. sabes quando as coisas não avançam, quando estás daquele platô, não é? Porque as empresas são feitas de ciclos de crescimento, platôs. De crescimento novamente, platô. E é quando tu fazes aquele breakthrough, tu passas para o próximo nível. O que é o breakthrough? Ou é uma forma diferente dos teus clientes, ou é uma forma diferente de gerir a tua operação, ou é pessoas novas, ou é uma cultura nova. Mas normalmente quando estás num platô e não consegues passar para o próximo nível, significa que há alguma coisa que tem que mudar. E aí pode ser pessoas, pode ser cultura, pode ser processos, pode ser a máquina. É preciso ver o que é. Muitas vezes é um mix de tudo. Portanto, e é aí que tens que mudar. Bem, mas quando é processo ali a máquina, a coisa é um bocadinho mais. Não é? Quando nós temos que substituir pessoas ou trocar pessoas, é mais complexo. Eu já ajudo que às vezes os processos precisam de pessoas não. De outros perfis. Olha, eu posso dizer, posso dar aqui esta. Eu vim agora de uma vinda da Noruega e às tantas estávamos a falar sobre o papel da inteligência artificial. E uma das empresas da Visma, tem 500 pessoas, às tantas eles estão a fazer um trabalho muito interessante que é perceber qual é que é a função atual que as pessoas têm e qual é que vai ser a função daqui a 3 anos. E perceber quais são as competências que esta pessoa hoje não tem e que vai precisar daqui a 3 anos e qual é o gap. E a senhora estava lá a dizer que isto sempre aconteceu, não é?
Só que agora está a andar muito mais depressa. Essa. Isto acelerou, de repente. Mas ela estava a dizer que vão haver claramente pessoas que já não vão estar na organização para se adaptar, mas vão ter pessoas que vão ter que fazer uma função completamente diferente daquela que fazem hoje, que é para se adaptarem para a função nova. Então, esse gap é a mesma coisa nas organizações. Só que a diferença é que quando tu tens 5 pessoas, não tens tempo para esperar. Exato. E essa é que é a dificuldade. Vamos entender. Perfeito. Olha, Rui, foi um gosto ter-te aqui. Mensagem final aqui para a nossa audiência, que tu queiras deixar assim como uma mensagem de fecho desta pequena conversa que tivemos aqui à mesa. Então, antes de mais, obrigado pelo convite. E pá, desejo para quem está a empreender agora que saibam que não vão ter tempo quando começarem o seu negócio, mas que com tempo, esforço, dedicação, sacrifício, muita paciência, conseguem lá chegar. E isso acontece. A mim aconteceu, vou 18 anos, mas aconteceu. E boa sorte. Boa sorte. É preciso. Bom, vamos deixar a mensagem de fecho, não é? Portanto, para seguirem o canal, façam like, partilhem e já sabem que nós vamos estar sempre aqui com a mesa bem posta, o nosso Mascamil para vos receber. Daniel. Até à próxima. Até à próxima. Só estou a minha